Bom dia, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Nós estamos no 10º dia de jejum pelos afastados que se afastaram por algum motivo da casa do Senhor. Estamos nessa guerra, nessa batalha espiritual, lutando pelas nossas famílias. E eu gostaria de refletir com você no texto de Gênesis, capítulo 12, verso 1, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4: Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Amados, eu queria falar hoje sobre obediência. Amados, quando nós obedecemos, somos abençoados por Deus. Quando obedecemos a sua palavra, as suas orientações, quando somos sensíveis ao Espírito Santo e à sua direção, quando o Senhor coloca uma coisa no nosso coração e a gente é obediente, nós somos abençoados. Mas quando nós desobedecemos, nós sofremos e sofre junto a família. Então hoje nós estamos lutando pelas nossas famílias, mas nós temos que entender que as nossas decisões nos fazem sofrer e fazem sofrer nossos entes queridos. Lembrando que Deus deu uma ordem para Abrão. Deus disse a ele: sai da tua terra, para deixar a sua terra, a terra de Ur dos caldeus, que era uma terra de idolatria, de feitiçaria, de toda sorte de impurezas, e sai da tua parentela, quer dizer, abandona a sua parentela, sai do meio da tua parentela. Sua parentela pode atrapalhar os meus planos na sua vida. Seu pai é idólatra, como Josué vai dizer depois. E o que Abraão faz? Ele saiu da sua terra, mas ele levou consigo seu sobrinho Ló. Então, queridos, um pequeno ato de desobediência pode acarretar em grandes consequências para nós. O que aconteceu? Abraão leva o seu sobrinho Ló. O que aconteceu? Eles tiveram problemas, começaram os problemas. Os pastores de Ló começaram a ter confusão com os pastores de Abraão. Mas você vai ver isso mais à frente na história bíblica. E aí acabou que então Abraão diz: olha, para a gente não ter problema, a gente é família, então você escolhe um lado e vai, e a terra é grande, a terra de Canaã, vai para um lado que eu vou para o outro. E o que aconteceu? Ló olhou para as campinas do Jordão, que eram verdejantes, bonitas, quer dizer, o olhar dele não era um olhar espiritual de obediência a Deus, mas ele estava querendo lucrar, querendo ver o melhor. Disse: eu quero aquela ali, ó, as campinas do Jordão, que são verdejantes. E ele acaba indo para lá e Abraão vai ao contrário. E eles se separam, os seus rebanhos, cada um foi para o seu canto, para não ter mais problema. Só que ele arrumou um outro problema, porque Ló vai parar justamente na região onde tinha duas cidades, Sodoma e Gomorra, que tinha um povo desobediente, infiel, né? um povo sem Deus, um povo que você se lembra que a própria palavra sodomita, que é o praticante de sexo entre pares, né? Entre homens com homens, mulheres com mulheres, lesbianismo, homossexualismo, eles eram praticantes disso. Por isso a palavra sodomita é o praticante de práticas sexuais impuras diante da palavra. Então a palavra sodomita vem de Sodoma. E você se lembra quando Ló, Deus revela a Abraão que estava prestes a destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, porque a iniquidade havia chegado até os seus ouvidos, e Abraão teve que orar para que Deus não destruísse se tivesse lá 50 pessoas fiéis. E Deus disse: se tiver 50 eu não destruo. Depois baixou para 40, Deus falou: se tiver 40 eu não destruo. 30, 20, até que chegou 10. Deus disse: Abraão, se tiver 10 fiéis lá em Sodoma e Gomorra, eu não destruo a cidade. Nem 10 tinha. Você se lembra que quando Deus, então, por intercessão de Abraão, envia um anjo para livrar então Ló e sua família daquela cidade, a mulher de Ló olha para trás e vira estátua de sal. Ló foge, e você lembra que antes de fugir, os homens queriam o quê?
dê-nos esses homens. Eles achavam que os anjos que entraram na casa de Ló eram homens, para que a gente abuse deles. Então ali havia essa prática libertina, não é, de homossexualismo, lesbianismo. E Ló então fica desesperado, até chega a oferecer suas filhas, não, não faça isso. E aí os anjos intervêm e colocam segredo naqueles homens para livrar a família de Ló. E você se lembra que mesmo depois que Ló saiu, sua esposa olha para trás e vira estátua de sal, e as suas filhas, quando ele sai de Sodoma e Gomorra, as cidades são devastadas por uma chuva de fogo e enxofre, e elas somem do mapa. Segundo os estudiosos, o local onde está ali, onde está o Mar Morto, ali provavelmente existiam essas duas cidades, porque ali tem muita incidência de fogo, de enxofre, né, e sal. Então é o lugar mais baixo da terra, está mais baixo do nível do mar. Então o que acontece? Abraão só teve problema com a desobediência. Inclusive, as filhas de Ló depois embebedaram o próprio pai e tiveram relação com o próprio pai, e aí geraram filhos e povos que se tornaram inimigos de Israel depois, futuramente, não é? Então, o que acontece? Ló não estava preparado para essa empreitada. Ló ficou olhando para as campinas do Jordão. Ló perdeu a sua família, porque até as filhas que saíram de Sodoma e Gomorra ainda estavam com o coração corrompido, tanto é que embebedaram o pai e tiveram relação com o próprio pai para gerar filhos. Então você vê que deu tudo errado. Então, queridos, o que eu aprendo? Que quando eu como pai, você como mãe, pai, como chefe do seu lar, quando você desobedece a Deus, toda a sua família sofre. Quando a gente obedece, honra a Deus, nossa família de tabela é abençoada. Então eu quero que você preste atenção. Abraão foi uma bênção, o pai da fé, mas a Bíblia não tira de Abraão seus erros, não esconde suas falhas, para mostrar que quando o homem obedece a Deus, apesar de falho, Deus tem misericórdia e o usa. Mas quando o homem desobedece, ele sofre, sua família sofre. E o que a gente aprende com isso? Lá em 1 Samuel capítulo 15, verso 23, Deus diz para Saul, o primeiro rei de Israel, eu quero misericórdia, quero e não sacrifício, né? Então Deus quer obediência. Ele fala, eu quero obediência, eu quero que você me obedeça a minha palavra. Saul era um rei infiel e ficava sacrificando, tentando agradar a Deus de outras formas, mas só errando, só pecando. Então o que Deus mais deseja de mim e de você é a obediência à sua palavra, obediência às suas orientações, obediência estrita àquilo que Ele deixou escrito para a gente seguir. A Bíblia está repleta de orientações para a família. Fala que o filho tem que honrar pai e mãe, para que seus dias prolonguem na face da terra. O pai e a mãe devem cuidar dos seus filhos, zelar pelos seus filhos, ensinar a palavra dia e noite, a andar, a levantar. Não devem provocar ira, como está lá em Efésios 5, não provocar a ira dos filhos, né? 1 Pedro 5, não provocar a ira dos filhos, quer dizer, sendo extremamente rigoroso, ou sem amor, ou sem paciência com os filhos. Então, a Bíblia fala do relacionamento de um homem com a mulher, que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, e se for preciso se entregar por ela. A mulher deve ser submissa ao seu marido, eles devem viver a vida comum do lar, como Efésios capítulo 3, verso 7 diz, quer dizer, cada um cumprir a sua tarefa. Então a Bíblia é repleta de orientações, de ensinamentos. A Bíblia diz que eu tenho que ensinar o meu filho, a criança, no caminho que ela deve andar. Quantas vezes a gente, no momento que o filho mais precisa de ensinamento, é na infância. Se você ensinar na infância, ele nunca mais vai desviar dele. Agora, se você não for ensinar na infância, vai ficar mais difícil. Ainda há tempo, mas sempre vai ser mais difícil. Então, quantos pais já não levam os filhos na escola dominical, já não investem na vida espiritual dos filhos, não fazem um culto no lar, não lê a Bíblia com os filhos, não conversam com os filhos sobre a palavra de Deus, muitas vezes não colocam em prática os ensinamentos bíblicos na sua vida pessoal. Como é que eu vou abençoar minha família? Então, querido, obedeça a Deus, seja fiel a Deus, honre a Deus, e Deus vai cuidar do seu lar, Deus vai alcançar a sua família. Então eu aprendo que toda vez que eu desobedecer,
eu vou sofrer e minha família vai sofrer. Eu sou fruto de uma família que, no momento que a minha família, eu e meus irmãos éramos adolescentes, meu pai e minha mãe se afastaram por um período da igreja e foi só desgraça, foi só perdição. Meu irmão entrou nas drogas, já tem mais de 40 anos preso às drogas, estou orando para ele voltar para Jesus. Eu fiquei 4 anos afastado, minha irmã se afastou, minha mãe se afastou, meu pai correndo atrás de trabalho, negligenciou esse período mais importante de estar mais na presença de Deus com a família, e foi só destruição. Então não vale a pena. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Que adianta trabalhar e negligenciar a fé. É castelo de areia. Então trabalhe sim duro, mas trabalhe também pela vida espiritual da sua família. Zele pela vida espiritual da sua família. Ore em casa, faça culto, jejue, né? Coloque louvores na sua casa, converse com seus filhos sobre a palavra, ensine versículos. A mesma dedicação que você tem no seu trabalho secular, seja zeloso com a vida espiritual, seja exemplo para os seus filhos. E Deus vai nos dar vitória. Amém? O caminho da obediência não é fácil, mas é o caminho da vitória. Amém? Olha que diz Deuteronômio 28, as bênçãos daquele que cumpriu os mandamentos de Deus. Tudo te irá bem. Deus vai abençoar a sua família, seus filhos, seus negócios. Os inimigos vão vir por um caminho, por 7 fugirão da tua presença. Quantas bênçãos! Então, deixa essa palavra hoje. Seja obediente a Deus. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Coloque como prioridade honrar a Deus nos seus negócios, honrar a Deus na sua casa, não acertar nada que esteja fora da tua palavra no seu lar. E Deus vai cuidar e vai te abençoar. Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos numa batalha de oração e jejum pelas nossas famílias, Senhor. Pedimos perdão por todas as vezes que não obedecemos a Tua palavra, que não cumprimos aquilo que está escrito, Pai, e nós só sofremos, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a ter prazer, a alegria em ouvir a Tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. E fazendo assim, colocando o Senhor em primeiro lugar, a Tua palavra em primeiro lugar, como prioridade na nossa vida, Senhor. Nós cremos que seremos abençoados e nossa família também será abençoada. Por favor, Senhor, estamos jejuando já no 10º dia, são 21 dias de batalha. Salva nossos familiares. Pai, nós clamamos, Deus, não deixe que nossos familiares vão para o inferno, Pai. Senhor, nós cremos que o Senhor nos salvou para alcançar nossa família. Ó Deus, nos ajuda a colocar nossa vida alinhada e direcionada pela Tua palavra, e cremos que assim nossa família também será abençoada, nossos filhos, esposas, nossos parentes serão abençoados, Pai. Nos ajuda a ter prazer em Te obedecer. Hoje vivemos um mundo que eles instigam os filhos a desonrar pai, eles instigam os casais a se separarem, eles instigam as pessoas a pensar só em si mesmas, a ser individualistas, Senhor. E a Tua palavra tem tantos ensinamentos, Pai, que são para a vida, para nos abençoar. E quantas pessoas acham difícil obedecer a Deus, Senhor, e acabam, Pai, sofrendo. Mas nós queremos ter prazer em guardar a Tua palavra, em obedecer a Tua palavra, Pai. E nos ajuda a entender que assim, Pai, seremos abençoados pelo Senhor. O Senhor, Pai, não tem compromisso com outra coisa senão a Tua palavra. Jeremias 1:2 diz, velo pela minha palavra para fazer cumprir. Então, Senhor, nos ajuda a cumprir a Tua palavra. Em João 14:21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. Por isso, Pai, nos ajuda, nos dá vitória nessa empreitada, alcance nossos familiares, que dia 21 possamos ter uma grande colheita na igreja, muitos retornando para o caminho do Senhor. Vai quebrando todo orgulho, toda soberba, toda mágoa, ferida. Se nós falhamos ou se eles falharam, os que estão afastados, traz conserto, traz arrependimento, traz conversão. Pedimos a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia. Temos as atividades da semana, domingo estaremos ali juntos, e dia 21 às 18 horas, na parte da manhã, a gente vai ter um período de oração também, preparando a igreja para receber os desviados à noite. E à noite, quero pedir que você venha às 5h30,
porque às 6 horas nós vamos fazer uma recepção especial para aqueles que estarão voltando para a igreja. E eu preciso que você esteja lá me ajudando, 6 horas em ponto. Aí vamos receber durante meia hora, fazer uma recepção, para 6h30 em ponto começar o nosso culto. Trabalhe, convide aqueles que estão afastados, pegue as cartas, tem umas 40 cartas ainda com a Márcia. Se você já distribuiu algumas cartas, vá lá de novo ao escritório, pegue mais cartas com a Márcia e vamos fazer essas cartas chegarem na mão de todas as pessoas que estão afastadas. Amém? Deus te abençoe, tenha um bom dia, na paz do Senhor Jesus. E me perdoe, ontem tinha um dia muito corrido, não consegui gravar, foi um dia todo de atividades, mas nós vamos continuar aqui, se Deus assim permitir, com vocês, sempre dando uma devoção, uma palavra de incentivo. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus, do seu pastor e amigo Kleber Rosa França. Fica com Deus.